Bom, estamos começando aqui mais um Liderança e Inovação na Jovem Pan News, enfim, em todo o grupo Jovem Pan, no Panflix, no YouTube da Jovem Pan, enfim, essa máquina que é hoje o grupo Jovem Pan. E nesse dia, no dia de hoje, a gente recebe André Turqueto. André Turqueto é diretor-geral da Veloy, uma companhia que é relativamente recente, ele vai contar isso pra gente, mas que tem feito um barulho enorme no mercado. André, muito prazer por te receber, é uma alegria te ver aqui, você que é um amigo de longa data, um grande empreendedor, né? Então, grande prazer de te receber. Pô, Calainho, o prazer é meu de estar aqui, né? A gente se conhece bastante tempo, você sabe que eu nutro uma admiração por você. Recíproca verdadeira. Então fica mais legal ainda a conversa. Obrigado por me receber aqui. Que bom. Muito prazer, muita honra, André. E você que nos acompanha sempre aqui no Liderança e Inovação sabe, hein, André, que o barato aqui do programa, a nossa onda, é justamente dividir boas histórias, dividir boas práticas, porque no final do dia o que a gente quer é inspirar, né? Inspirar a empresários, a executivos do teu porte, enfim, universitários, muita gente, né? Muitos estudantes assistem ao Liderança e Inovação. Então o espírito é sempre esse, inspirar, porque no final do dia, você que me acompanha sabe que eu sempre digo isso e direi aqui mais uma vez, no final do dia, independente de qualquer posição política, nós brasileiros temos uma imensa responsabilidade e os empresários da mesma forma. A gente é que vai fazer com que esse país cresça, com que esse país avance e para isso a gente tem que estar inspirado e com energia, que é exatamente essa ideia aqui do programa, André. E eu sempre começo, claro, pedindo que o nosso entrevistado, o nosso convidado, ainda mais uma pessoa como você, mas que ele divida, né, a história, a trajetória até o momento, então, que no teu caso você chega, né, à direção-geral da Veloy. Conta para nós aqui do Liderança e Inovação, André, como é que foi a sua trajetória? Eu fui trainee do antigo Banco Nacional, né? E uma época que você saía da universidade e você olhava para qualquer coisa, né? E eu tive a sorte de ter essa oportunidade à frente. O Banco Nacional que fez história, né? Era uma empresa super inovadora, né? E a gente vai falar um pouco sobre inovação, e não só na questão de patrocínio, porque eu fui o patrocinador do nosso saudoso Ayrton Senna, mas um banco que inovava bastante a sua época. Então eu construí minha carreira na indústria financeira, né? Logo depois eu tive um tempo bem consistente no Unibanco, participei dos primórdios da internet, né? No início ali da era digital, na passagem de home banking, linha de escada para o internet banking, eu trabalhei nesse projeto. E aí eu passei a ter contato. O Unibanco também era bastante inovador, né? Inovador. Era uma empresa muito inovadora e eu acho que naquela época tinha ali um ar fresco com relação ao que hoje é o mundo digital. É verdade. Né? E eu consegui participar ativamente desse processo que foi muito transformacional. E a partir desse momento eu comecei a dedicar minha carreira para as áreas de marketing, de comunicação, de inovação, e muito no digital, sem saber que eu estava propriamente ali desbravando, né, esse território. Tive bastante tempo no Citi, exerci várias funções ali, desde tecnologia, atendimento a cliente, produtos, né? Eu tive bastante tempo da minha carreira dedicada a desenvolvimento de produtos, inovação e tecnologia. Então, sempre gostei muito dessa. Deixa eu fazer uma observação, e a gente costuma falar isso bastante sobre isso, aliás, aqui no programa, André. Quer dizer, a gente percebe que você também não tinha medo de arriscar, né? Quer dizer, eu sempre digo isso, né? O indivíduo pode ser um empresário ou não, pode ser um executivo, não importa, e empreender é empreender na própria vida. Então, eu estou entendendo que nessa tua jornada de Banco Nacional, Unibanco, Citibank, enfim, só grandes marcas, você nunca teve medo de arriscar, de buscar um desafio novo. Quer dizer, isso é importante, inclusive, né? Para que as pessoas se inspirem e acreditem que é possível arriscar até para crescer, né? Isso é muito importante. Eu acho que, assim, você não ter medo de arriscar, porque inovar é tomar risco. Vamos falar de Veloy, André, porque você que está nos assistindo é impressionante, tá? E eu adoro cases assim. É impressionante o quanto a Veloy, uma companhia
muito recente, foi lançado em 2019, ou seja, ontem. Importante ter na cabeça, evidentemente, que há uma pandemia, né, André, no meio disso, mas ainda assim, vocês já estão entre as 3 maiores companhias do setor. Então eu queria que você dividisse aqui com todos do Liderança e Inovação para todo o país, qual é exatamente o campo da atuação da Veloy que você hoje, né, dirige e faz com que essa curva de ascendência seja realmente impressionante. Quais são, né, os pilares de atuação da Veloy e como é que foi a criação dessa companhia? Bom, eu sempre acreditei muito nesse segmento de mobilidade. Eu acho que durante a pandemia isso se tornou mais ali até latente. Então, eu acho que não vai ter nenhuma indústria que tenha a capacidade de se transformar e que transforme tanto o seu entorno quanto a mobilidade. Então você veja, na pandemia a gente teve acesso à educação à distância de uma maneira muito mais pragmática, à telemedicina, ao entretenimento. Pô, não vou ensinar o padre a rezar a missa. Muito obrigado, mas é isso, as lives que não haviam, não existiam. O entretenimento ganhou outra dinâmica. Inclusive, num pós-pandemia, você vai ter uma dinâmica dupla, que é o phygital, né? Coisa que você só tateava. Então, o que eu quero dizer com isso? O mercado de mobilidade, ou pensar um mercado de mobilidade, é também você trabalhar a não mobilidade, ou entender a não mobilidade. Né? Você fazer ou permitir com que uma pessoa não precise ir de um ponto A até um ponto B. Quando a gente pensa o trabalho digital, isso tem absolutamente a ver com tudo que a Alelo faz do ponto de vista de benefício, ou home office, tem a ver com isso. Tem a ver com comportamento, que é uma resistência maior, por exemplo, das pessoas quererem estar fisicamente ou precisarem estar fisicamente num local de trabalho. Isso diz respeito também a gerar instrumento. Sem dúvida. Então, seja no ensino à distância, na telemedicina, no entretenimento, na parte de trabalho, né, o teletrabalho que a gente fala, a não mobilidade ela está presente. Então, isso sempre instigou a gente. O mundo do veículo, e aí a gente começa a operar com o que se chama de tag, né, o tagueamento, né, de veículo, que é o core da Veloy. Que para você que não conhece a palavra, é aquele adesivo que a gente cola ali no para-brisa do carro, do automóvel. Do carro para você autorizar ali a abertura de cancela. A gente fala que é um serviço de abertura automática de cancela. Então, pedágios, estacionamentos, valets. Por quê? Porque o carro ele é um objeto de acesso e ele é uma carteira. Ele é uma carteira digital, porque você transaciona com o carro. O carro tem um ciclo de vida, né? Você paga tributos, você compra e vende um veículo, você faz um seguro de um veículo, você financia um veículo, você consome zona azul, você consome abertura de cancela, você consome valet. É você tratar a questão da mobilidade. E acho que um terceiro... praticidade e segurança, né? Que é um conceito muito importante para vocês, Veloy, né? O ir e vir com praticidade e segurança, né? Exatamente. A gente precisa falar sobre segurança, a gente precisa falar sobre conveniência, porque quando você fala de conveniência, você está falando de otimização do tempo das pessoas. Que mais do que nunca está escasso. Que mais do que nunca está escasso, e a pandemia imprimiu também uma outra dinâmica para o uso do tempo, porque o uso do tempo é uma escolha, e hoje o que mais se tem na vida, nossa, é gordura, são coisas distraindo a gente, ou seja, a gente precisa, sem dúvida, melhorar a qualidade da nossa vida, a qualidade do nosso tempo. Então, tudo isso é insumo. Uma coisa super importante também, que motivou ali a origem da Veloy, e depois a gente expande, é a parte de mobilidade como benefício para as empresas. Então, as empresas passaram a ter muito mais interesse por isso, porque o ir e vir livre, ou mais livre, era muito mais ali, estava muito mais no radar dos colaboradores, e vai estar mais ainda. Ou seja, um braço corporativo, esse viés corporativo, tem sido um viés importante para a companhia. Super importante. Como um benefício. E os colaboradores formais ali nas empresas, eles não querem ir e vir de uma maneira só. Não querem só colocar gasolina no carro. A gente não sabe se ele vai de carro, ou se ele quer carregar um vale-transporte,
ou se ele quer, né, pagar o bilhete único, ou se ele quer ir de metrô. Olha a praticidade aí, trem. André. Então a gente criou um produto ali da Veloy, que é um produto de mobilidade para que as empresas deem para os seus colaboradores livre. É um limite que ele pode usar em até 8 modais. Então isso também coloca aí um pouco de luz ali na questão. Esse produto ele funciona o quê? Em smartphones? Ele funciona assim ou esse não? Esse produto é um cartão. É um cartão. Por hora é um cartão. Então a gente tem a tag de passagem, a gente tem um cartão dado a título de benefício livre para os funcionários de companhia poderem usar esse meio de pagamento em até 9 modais. Quais são eles? 9 modais. Você tem tudo, Calainho, até pagamento. A gente tem até uma empresa de transporte aéreo fazendo. Então você pode carregar e usar aquele benefício que a empresa te dá em 8 modais de transporte. Bilhete único é uma forma. É um modal. Pagar aplicativos de táxi outra. Combustível, obviamente. Mas o indivíduo chega no posto de gasolina, tá com esse cartão também, ok, tá valendo, tudo certo. Toda na rede Alelo. Olha a praticidade, olha a conveniência, né? Pensamento disruptivo, né, André? Exatamente. Você gera um benefício, tudo isso incluído no cartão. Esse produto tem um nome específico ou ele também é chamado Veloy? É um produto da Veloy, Veloy Mobilidade. Veloy Mobilidade. Exatamente. E tem uma terceira vertente ali da nossa atuação, que é o mercado de frota e de frete. Então, o mercado de frota, para gestores de frota, né, empresas que têm frotas pequenas, médias, grandes, frota própria ou frota terceirizada, a gente tem uma plataforma de serviço. Aí é B2B, né? Business to business. Aí é exatamente a nossa atuação business to business. E o negócio de frete, que é um negócio de transporte, né? O Brasil tem milhares, né, centenas o grande de meio milhares de transporte no Brasil, inclusive, é feito através de caminhoneiros. Transportadores autônomos. O Brasil é movido a diesel e asfalto. Né? Isso mexe, né? É um ponteiro, um termômetro da economia. Circula um dinheiro expressivo nisso aí, e a gente sabe, e a gente deve agregar bastante valor nesse segmento. Porque é um segmento super carente de crédito, de um maior grau de formalização, né, e de cada vez maior necessidade ali de você criar intermediação, né, porque hoje as grandes transportadoras é que realmente fazem a intermediação, né, e alocam essas cargas ali para os menores. Então acho que no mundo volátil, no mundo mais participativo e mais digital, essas entidades tendem a precisar mais conexões. Então a Veloy vem também ser esse elo de conexão entre esses transportadores e os negócios. Voltando então tudo isso dá aí eu quero te provocar a partir do que você acabou de comentar, André, porque te ouvindo, né, e realmente um nível de tecnologia, de praticidade e até de segurança, te ouvindo me veio à cabeça esse conceito que cada vez está mais falado, mas ainda há muito o que progredir, que é o conceito da cidade inteligente, né? Quer dizer, as cidades quão mais inteligentes, mais elas serão friendly para nós, habitantes das cidades, né? E num certo sentido você diria que a Veloy, ela é um pouco dessa ponta de lança, ela é um pouco de pensar, porque cidade tem a ver com mobilidade urbana, né? Uhum. Então, num certo sentido, esse pensamento Veloy, ele está ali realmente nessa ponta de lança de uma cidade inteligente, podendo inclusive inspirar outros setores a, quem sabe, pensarem dessa forma. O meu setor, por exemplo, né? A gente falava aí há pouco, né? Antes da gente começar aqui o programa. Quer dizer, o indivíduo está a fim de ir num evento, numa casa de espetáculos, etc. Ele poderia ter um tag, um cartão, etc. Ele não passa por bilheteria, não tem que comprar nada. Ele tem aquilo já carregado, ele chega, faz a leitura, entra, tem o prazer dele, a diversão dele, sai e acabou. Ou seja, mais inteligência, mais mobilidade, mais praticidade. Como é que é isso? Como é que é o pensamento Veloy com relação às cidades inteligentes? Olha, acho que você falou um negócio fundamental. Eu acho que pensar a mobilidade é você pensar o comportamento das pessoas em relação a própria mobilidade, ou o meio de transporte, ou a relação com as cidades. E isso, desde o início da Veloy, foi um driver, máxima, né? Foi um driver para a gente. Porque a tag, né, a gente falou do adesivo da tag, ela é efêmera. Hoje pode ser uma tag,
A gente já é tem o meio, tecnologia... não importa. O que importa é o serviço, né? Não o meio, né? Exatamente. Você tem tecnologia já dentro da Veloy, até como contingência de leitura ótica de caracteres, né? A gente tem a leitura de placa como um autorizador também. Você tem outras tecnologias de geolocalização, mobile. No mundo do 5G, isso fica mais ainda... isso vai ficar mais evidente, né? Muito mais evidente. A interconectividade entre pessoas, inclusive por aquilo que você estava falando, com relação à segurança nas estradas, por exemplo, né? Porque o 5G ele tem um potencial gigantesco a ser explorado, que é o teu carro conversando com outro carro, conversando com a infraestrutura das cidades e das estradas, para você ter uma direção defensiva, por exemplo, no caso de um acidente. Hoje os carros já são produzidos para conseguir responder a determinados tipos de fatores. O meu carro, por exemplo, já freia sozinho. Já é uma defesa... Né, perante determinados tipos de acontecimento. Legal. Isso vai ganhar uma escala gigantesca. Tanto que vocês estão por isso na ponta, né, André? Porque as conexões que vocês vão fazer a partir dessa filosofia são bizarras, assim, de amplas, né? Sem dúvida. Então, a gente falar que hoje é um negócio de tag, não. O core do negócio, o início, a gênese é um negócio de tag. Mas você juntar o dado com a tecnologia, com a criatividade e com o pensamento do entorno nas cidades e nas rodovias, né? no interurbano e no intraurbano, é crucial. E você falou coisas do tipo, é do nosso negócio o provimento de acesso. Então não é só um negócio de abertura de cancela, é um negócio de acesso. Isso pode ser transposto para shows e eventos? Sim. A Veloy até apoia várias coisas desse tipo, né? E arenas, e a questão do acesso, inclusive a mobilidade ou acessibilidade para pessoas menos capazes, é do nosso negócio também, né? Também. Então tudo isso é super importante, que não adianta você imprimir e não adianta você ter um propósito que é colocar mais carro na rua. É lógico que o carro é um objeto essencial para o nosso negócio. A gente sabe que tem uma relação social que hoje ela está muito construída em torno do veículo, mas a gente precisa oferecer mais alternativas. Quando eu te falei do produto de mobilidade, é exatamente isso. A gente tem que criar um pouco mais de alternativa para as empresas e para os negócios. E as cidades, criar infraestrutura de calçada, por exemplo, para as pessoas andarem, ou a micromobilidade, você incentivar a micromobilidade, principalmente num mundo em que você não precisa tanto se deslocar, para ter educação, para ter medicina, para ir até o trabalho, isso muda bastante a perspectiva, o conceito, né? E a perspectiva. Agora, André, impressiona muito, eu comentei no início, mas enfim, porque na verdade vocês são uma companhia muito nova, né? 2019, como eu disse, ainda teve uma pandemia no meio disso, mas vocês estão lá meio ali, já entre as 3 mais importantes. Sob o ponto de vista de credenciamento, vocês estão, né, já conectados com o que, por exemplo, a líder de mercado está, para efeito de shoppings, aeroportos, etc. Como é que é isso? Como é que você imprimiu nessa companhia, né? Você que dirige a Veloy, um crescimento tão veloz? Ou seja, o consumidor está respondendo, né? Um crescimento tão Veloy, eu ia falar. Tá perfeito. Mas assim, hoje a gente já se consolidou como o segundo player no mercado de abertura automática. A gente vai entregar esse ano de 21 com o triplo da base que a gente recebeu. Qual é essa base? Pode contar ou é um dado? Quase 1.600.000 clientes. Só na parte de tag. Se você olhar o volume transacionado, quando eu olho o mercado de PJ e mais o mercado de pessoa física, nós estamos falando aí na casa de 3 bilhões muito impressionante, de reais em volume transacionado. E a gente deu uma estilingada esse ano de 21, apesar da pandemia, do freezing inclusive, que a gente teve, claro, na pandemia, né? No período pandêmico, as pessoas utilizaram muito pouco. Sem dúvida. Ali as estradas durante períodos bem marcados, né? Desse ano e do ano passado. E também, óbvio, as visitas a shopping centers, o uso de estacionamentos foi bem menor. E mesmo assim a gente conseguiu imprimir um ritmo muito importante. A gente acreditou bastante, primeiro, no mercado B2B2C pujante, ou seja, a gente precisava capacitar empresas
cujo core não era mobilidade, a oferecer serviços de mobilidade para os seus clientes. Então, olha a inovação aí, né? Porque levar inovação para o mercado é uma forma de inovar de uma maneira muito abrangente. É exato. Isso aí. E a gente começou a alugar, por exemplo, a nossa plataforma, que é CAPEX, é tecnologia, é investimento em produto, inovação, mais rapidamente. Então, o C6, por exemplo, é uma empresa cliente da Veloy. O C6 Tag, que foi a primeira então tag... é uma marca branca, literalmente. Exatamente. Né? Quer dizer, vocês oferecem o back-office e a companhia vai e oferece o serviço com a marca dela. Né? Exatamente. White Label, clássico. White Label clássico, né? Lá dentro a gente chama de Mobility as a Service. Sensacional. Ok. É um conceito até mais amplo. Lógico. Do que esse, quando você coloca todos os modais de mobilidade, legal, tudo que as cidades podem fazer. O C6 saiu com uma bela campanha a respeito disso. Eu não sabia que por trás estava André Turqueto. É um Powered by Veloy. E assim como o C6, existem outros marketplaces, outras fintechs, outros bancos digitais que também querem oferecer produtos de mobilidade, não só de tag, mas de mobilidade de uma maneira geral, porque a nossa plataforma ela é multiuso para os seus clientes, né? Não faz sentido, porque é algo estritamente especializado. Então a gente se especializou nisso. Claro que a gente ama a mobilidade, né? O tema da Veloy é a mobilidade, mas a gente, mais do que isso, é uma empresa de dados, é uma empresa de tecnologia. Então o que a gente vende é exatamente esse conceito. Então a gente cresceu muito baseado nessa plataforma e baseado também em ali na robustez que a gente tem com sócios, né? Sem dúvida. Campanhas promocionais, janelas de isenção, campanhas de spend and get, no mundo digital, na experiência de onboarding e de uso, porque a gente criou ali coisas, né, e essa é uma demanda atualíssima. As pessoas, a pandemia acelerou, mas as pessoas estão cada vez com menos paciência para muitos passos, e com menos paciência para falar com pessoas, para interagir com pessoas quando elas não querem. É verdade. Quando se quer interagir com pessoas, você precisa ir na profundidade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas na maioria das vezes, quer poucos passos, coisas absolutamente simples e com menos interação possível com o ser humano. E a gente entendeu muito bem isso, tanto para a relação PJ, quanto para as pessoas que são usuárias da mobilidade urbana. Então a gente está feliz, eu estou feliz com o crescimento. André, todo mundo que está nos vendo aqui no Liderança e Inovação, como é que faz? Quer dizer, hoje digitalmente então, pelo que você acabou de dizer, é veloy.com.br e lá, naquele ambiente digital, o indivíduo pode adquirir. Como é que funciona? Aproveita e dá, porque a turma deve estar aqui, ó. Você tem várias maneiras de adquirir, os bancos, sócios, Bradesco, Banco do Brasil... Oferecem, tem canais próprios, a gente tem uma plataforma White Label extremamente robusta, preparada para qualquer player, como eu falei aí, se conectar com a Veloy e passar a oferecer serviços de mobilidade, e não só de tag, né, como a gente fala, mas outras aplicações, Zona Azul, pagamento de combustível, pagamento de valet service. Sensacional. Que é quase que uma criação meio que paulistana, né? Quando você sai da cidade de São Paulo, são poucas cidades que tem essa pujança no serviço de valet, mas é muito importante, né? A gente prover. E a mobilidade, ela tem uma perspectiva ali colossal, né? De transformar o entorno, de mover as empresas, e a gente acredita nisso. Então, eu falo sempre pro pessoal lá que trabalha comigo, a crença é importante para qualquer marca. A crença, a gente tem que ter crença na mobilidade, a gente tem que ter crença que a gente consegue transformar o consumo, transformar o perfil do meu consumidor. Porque lançar produto, isso é fácil, isso não vai resolver, isso não vai te colocar num lugar diferente. E a gente falou muito sobre inovação e tomada de risco. Quem não inova, quem não repensa o consumidor, quem não transforma a demanda e quem não toma risco, não constrói futuro. Vou aproveitar teu gancho. Infelizmente, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa ótima conversa, né? E aí eu quero te fazer 3 velozes perguntas, né? Que a gente sempre faz aqui para concluir o nosso Liderança e Inovação, André. Para você, o que é ser um líder em 2021? Cooperar, entender que você não sabe tudo, se cercar de pessoas mais competentes que você e tomar risco.
Sempre, né? Sempre. Para você, André, inovar significa o quê? Eu acho que é isso que a gente falou. Inovar é você não partir do pressuposto que você tem que transformar ou que você tem que diversificar os produtos que você oferece. Você tem que pensar numa transformação da sociedade. O que as pessoas querem? Qual é a dor daquelas pessoas? Como é que eu resolvo problemas? E o mundo muda a todo tempo. Sempre. Então você vai ter que lidar com essa inconstância, essa volatilidade do mundo. Sem tomada de risco, como eu falei para você, não tem futuro, vai avançar. Futuro zero, atratividade zero, porque você não cria demanda nova. Né? Então o mundo ele tá sempre mudando. E a gente fala muito sobre transformação digital. E o líder atual é um líder transformador do ponto de vista digital. E transformar uma empresa digitalmente não é responder a plano, como era algum tempo atrás. Né? Você acreditava que agilidade era responder a plano. Agilidade no mundo atual, isso é papel do líder, é responder à mudança de mercado. Nessa velocidade que o mercado está. E para concluir, André, para você, enfim, na tua cabeça, qual é seu principal objetivo a longo prazo? Olha, eu acredito numa mobilidade mais fluida. Muito mais. Eu acho que a gente tem um papel, André Turqueto, tem um papel transformacional com relação ao que a Veloy faz, né? E a Veloy, claramente, sim. O que une as pessoas na companhia é exatamente esse princípio de propósito, de transformação social, de infraestrutura. Então a gente discute, por exemplo, coisas como o Free Flow, que é um pedagiamento eletrônico sem a barreira física do pedágio. A gente discute novas formulações de legislação. A gente tem discutido com o poder público como é que as cidades podem ser mais conectáveis ou mais conectadas, mais inteligentes. Então, isso para mim me dá um prazer enorme. Claro, eu tenho que remunerar o acionista, eu tenho que gerar valor e inovar, criar mercado, mas ao mesmo tempo transformar a sociedade. Isso me dá, assim, sabe? Imenso prazer. Uma energia. Eu acordo todo dia com energia que eu falo, eu consigo, eu posso mudar esse negócio. E sempre foi assim, né? Eu acho que o propósito é esse. Cada mercado que você está, a gente como executivo, o que move a gente é isso. Então, fazendo trocadilho, aí, o que move a Veloy é criar mobilidade, uma coisa mais fluida, uma coisa mais abrangente, que mais pessoas possam ter mais facilidade na locomoção ou na não locomoção. André, espetacular. Obrigado, espetacular. Calainho. Muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigado aí pelo convite. Semana que vem a gente está de volta aqui no Liderança e Inovação com mais uma conversa como essa aqui do André Turqueto, de imensa inspiração. Até lá.